Nosso grande objetivo é um dia alcançarmos a eternidade. Por isso, o tema de hoje não podia ser mais próprio. Comprometidos com a salvação. Se eu perguntasse aqui nessa manhã quantos aqui desejam ser salvos, é claro que todos levantariam as mãos. A não ser alguém que está distraído, né? Mas todos certamente levantariam as mãos. Quem não quer ser salvo? Quem não quer viver eternamente? Quem não quer viver num lugar livre do pecado e de suas consequências? Quem não quer ir para aquela terra onde nunca mais choro, nem pranto, nem luto ou dor haverá? Quem não quer ir para aquela terra onde a brisa será um ar-condicionado de 22 graus? Quem não quer ir para aquele lugar onde nós teremos todo tipo de alimento à nossa disposição, sem nenhum tipo de agrotóxico? Quem não quer ir para essa terra, respirar o ar puro, nunca mais sentir uma dor, nunca mais ficar doente, nunca mais se separar de quem ama? Quem não quer ir? Só o tolo. O tolo não aprecia essas coisas. Mas que bom que você está aqui nesse auditório, ou então conectado conosco em algum local aí desse país, desses estados, porque certamente há no seu coração um desejo de ir para o céu. Mas eu queria dizer para você que de todos os temas que nós estudamos essa semana, quem sabe o tema de hoje vai ser o tema que mais vai chocar você. E de fato essa é a minha intenção. Eu aprendi muito cedo na faculdade de teologia de que o evangelho é para acomodar os que estão incomodados e incomodar os que estão acomodados. Então eu quero que você se prepare, porque a mensagem de hoje, ela vai mexer com as estruturas espirituais e com os conceitos de religião que você tem. E eu espero que lá fora ninguém queira me bater. Eu tenho muitos guarda-costas. Mas a mensagem de hoje vai mexer com nossa estrutura. E esse é o objetivo. Então se prepara. Aperte o cinto. Vamos decolar no estudo da palavra de Deus. Mas antes nós vamos orar. Feche seus olhos, ora comigo. Nosso Pai, o teu livro sagrado se encontra aberto em nossas mãos. Ele chegou até nós por um milagre. O Senhor quis preservar os textos que aqui se encontram. E nessa manhã, ao estudarmos mais uns desses textos, queremos suplicar que a tua vontade se cumpra em nossa vida. Queremos pedir que o teu evangelho brilhe forte em nosso coração. E que nós descobramos nesta manhã o segredo da salvação e da vida eterna. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Paulo, na carta de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 2. Talvez você está aí com o seu aplicativo. Abre então aí o aplicativo em Efésios, capítulo 2. Nós iremos ler 2 versos e aproveitando faremos um exercício. Como é que eu posso ser salvo? O grande desejo de todo cristão um dia é estar na eternidade. Mas eu não sei quanto tempo você tem de cristão, de adventista. Talvez você tenha 10, 20, 30, 40 anos, 50 anos. E talvez você não conseguiu ainda entender o segredo da salvação. E como é que Deus nos salva? Essa é uma dúvida constante que paira na mente de muitos cristãos. Como que finalmente eu posso ser salvo? Porque quando eu olho para as páginas da Bíblia, eu encontro homens como Daniel, como José, como Paulo. E quão distantes estamos desses homens? Eles estão salvos, e nós? A gente, quando se compara, nós parecemos anões espirituais. A nossa fé é pequena. Nós caímos constantemente. E todas as vezes que a gente abre esse livro, saltam gigantes. Como pastor, que eu na situação que eu estou nessa manhã,
Como que eu vou ser salvo? Bom, essa pergunta que nós vamos responder. E vamos ler 2 textos. Vamos começar aqui. Efésios 2, 8 e 9. Queria que você lesse comigo. E você que está aí nos acompanhando em uma de nossas igrejas, onde quer que você esteja, leia também junto conosco esse texto. Leia comigo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Nosso exercício nesta manhã vai ser decorar esses 2 versos. Se você não sabe nenhum verso da Bíblia de cor, você vai embora hoje sabendo 2 versos. Vamos de novo? Mas ficou muito fraco. Tem gente que nem falou. Juntos. Porque graças sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se... Tá, vai ficar mais difícil agora. Vamos lá. Porque pela sois salvos mediante a... Isso não vem de... É o quê? Não de quê? Para que ninguém se... Ok, vai ficar mais difícil. Porque... Não, volta, está errado. Porque pela graça sois salvos. Isto é o quê? Não é de quê? Para que ninguém se... De novo, e aí acaba. Chega também, né? Porque... Ok? Decorou? Então você pode ir embora. Tudo que você precisava aprender hoje é isso. Bom, como um bom professor, eu tenho que testar os alunos, né? Deixa eu fazer um teste. Agora a resposta vai ser sim ou não. E seja rápido e espontâneo, tá bom? Guardar a lei de Deus me ajuda na salvação? Né? Espontâneo e rápido. A pergunta é: guardar a lei de Deus me ajuda na salvação, sim ou não? Sim. Ok. Segunda pergunta: dar dízimos e oferta ajuda na minha salvação? Sim. Terceira pergunta: fazer trabalho missionário, dar estudo bíblico ajuda na minha salvação? Sim. Alguém está errado nesse auditório, né? Porque está uma mescla danada de sim e não. Vamos de novo. Recapitulação é a lei do aprendizado. Guardar a lei de Deus ajuda na minha salvação? Sim. Não, irmãos. Ué? Você já esqueceu o verso que você decorou? Você acabou de decorar o verso. De novo. Dar dízimo e oferta ajuda na minha salvação? Não, irmãos. Você é salvo pela graça. Fazer trabalho missionário ajuda na minha salvação? Não. Você é salvo pela graça. Se você pudesse fazer algo para ser salvo, salvação não seria seria por o quê? Obras. E a igreja adventista não ensina a salvação pelas obras. Para com isso. Muitos acham que ensinamos, nós não ensinamos. Nós ensinamos salvação pela graça. É isso que a Bíblia ensina, não só Paulo. Essa verdade é tão radical que o dia que você entender, você nunca mais será o mesmo cristão, o mesmo adventista. E se tem adventista ou cristão dentro da igreja que leva uma vida desgraçada, uma vida sofrível, é porque não entendeu ainda o Evangelho. Porque Cristo não libertou você para viver essa vida que você talvez viva. E sabe por que todo sábado, quando a gente vai pregar na igreja, a gente encontra um monte de cristão cabisbaixo, querendo abandonar a igreja, que não estuda a Bíblia, não lê lição, não faz trabalho missionário, não dá dízimo. Sabe por quê?
é porque nunca entendeu como é que salvação funciona. Não existe texto mais radical na Bíblia do que esses 2 versos do apóstolo Paulo. Porque pela graça sois salvos. Mediante o quê? A fé. Mas espera aí. Como é que é a fé? Eu desenvolvo fé? E isso é um exercício mental que eu faço? Não. A fé é um dom de Deus. E quem é que recebeu fé? Quem? Todos. Só que a fé é um músculo. Ela se fortalece pelo exercício. O ateu, ele tem fé. Só que ele usa a fé para descrer do Deus que deu a fé para ele. Tem gente que acredita em Deus, mas não quer saber nada com igreja nem com Bíblia. Ele tem fé, mas ele não exercita a fé. Eu acabei de receber um telefonema saindo do hotel, lá do Espírito Santo. Um pastor me colocou em viva voz com uma família. Pastor Paulo Prazeres, que vocês conhecem, amigos de vocês da classe. Ligou para mim e disse: pastor, fala com essa família aqui. Eles estão aqui na igreja comigo agora. Tomaram a decisão por causa do seu programa, na Novo Tempo. Mas ele acabou de perder o emprego na prefeitura porque ele veio para a igreja no sábado. Eu disse assim para eles: meus queridos irmãos, a nossa jornada está quase terminando. Não se preocupe. O Deus que pede para você guardar o sábado é o mesmo Deus que nunca vai deixar faltar nada na sua vida. Isto é fé. Deus está permitindo que ele seja provado. Para quê? Para desenvolver fé. Mas a fé não é alcançada por um exercício mental. É um dom de Deus. E Paulo diz: não de obras, para que ninguém se glorie. Essa verdade é tão radical que, para que os discípulos entendessem bem, Cristo contou uma história e viveu outra. Qual foi a história que Jesus contou sobre essa verdade? Você conhece a história. É a história do fariseu e do publicano. Está lá em Lucas capítulo 18. Eu queria ler essa pequena parábola com vocês. Jesus disse assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem os outros. Espera aí. Por que é que Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano? Por que Jesus contou? Porque alguns confiavam em si mesmos, se achavam justos, e quando eles subiam no pedestal da justiça e da sua santidade, o que eles faziam com os outros? Menosprezavam. Você quer ver o principal indicativo de alguém que não tem Cristo no coração? De alguém que não está salvo? É tratar as pessoas com forma deselegante. É ser sem educação com as pessoas. É ignorar as pessoas. Esse é o primeiro indicativo que essa pessoa não tem Cristo no coração. Adianta pôr terninha, gravata, bonitinho, mas quando está aí na igreja ou lá fora, trata as pessoas igual cachorro? Adianta? Assim eram os fariseus. Aí Jesus olhou para esse grupo farisaico e disse assim: eu vou dar uma lição nesse povo, que eles vão ver. Eles vão perder o caminho de casa. E Jesus falou assim: 2 homens foram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e um publicano. Quem é que ouvia Jesus? Os fariseus. E quem era o publicano? O publicano era aquele rejeitado, era o pecador. Ninguém gostava dele. Tinha até um discípulo que era publicano. Quem era? Mateus. Ele era publicano. Porque os publicanos, além de pecadores e odiados, eles também cobravam impostos. Não tinha ninguém mais odiado. E se eu vivesse no tempo de Cristo, eu ia odiar igualzinho. Porque hoje eu odeio ter que pagar quase 40% de imposto para o governo. Você gosta de pagar? Começou o mês de março, eu recebi o informe de rendimentos. E lá está assim: imposto retido na fonte. Aí você fala: meu Deus, quanto dinheiro eu dei para esse governo que não faz nada com dinheiro. Eu entendo porque que eles odiavam esses publicanos.
A gente vive algo semelhante no Brasil. Bom, irmãos, temos que amar, né? Vamos mudar o discurso. Não odeia, não. Eu estou brincando. Vamos amar. Vamos orar mais por Brasília. Quarta-feira eu vou lá, em Brasília, orar por eles. Então estava lá, o cristão certinho e o pecador. O cristão certinho, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como quem? Olha a oração da pessoa. Obrigado porque eu não sou como os outros. É o bonzão, né? Tem uma gíria aqui no Pará, para quem se sente assim um bonzão, né? Tem? É bonzão mesmo? Está se achando, né? Se acha. Aí sabe, né? Sabe ser bom. Melhor que todo mundo. Olha, eu não sou como os outros, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como quem? Esse aí, ó. Tá vendo, senhor, quem veio junto comigo? Olha. Cuidado, hein? Jejuo quantas vezes? E dou o dízimo de quê? Hoje nós vamos jejuar, é? Jejum fraquinho, uma vez por ano. Fraquinho. Uma vez por ano você jejua? Isso é. Fariseu, terça e quinta. Toda terça e toda quinta eu jejuo. Você só jejua nos 10 dias de oração? Não, fraquinho você. Eu jejuo terça e quinta. Dou o dízimo de tudo que ganho. Sabe de que ele dava o dízimo? Da hortelã, do endro e do cominho. Quem é que diz que o fariseu dizimava essas especiarias? Cristo, lá em Mateus 23. Jesus falou assim: vocês dão o dízimo do hortelã, da endro e do cominho. Jesus disse que eles davam. Agora deixa eu perguntar: quem é aqui o cristão nessa manhã que, tendo em casa um pé de hortelã, quando ele dá 10 folhinhas, você vai lá e arranca a melhor folha para devolver de dízimo? Levante a mão. Se levantar é falso. Pois é isso que o fariseu fazia. Deu 10 folhas, ele arrancava uma para devolver de dízimo. Jesus falou que ele fazia isso. Também fazia do endro e também fazia do cominho. Então, quer um cristão melhor? O publicano, vamos para o outro agora. Estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: o quê? Ó Deus, ser propício a mim? Pronto, ele não tinha nem coragem de olhar para Deus, ele só dizia assim: Senhor, tem misericórdia, ser propício a mim, pecador, seja bondoso, seja benéfico comigo. Aí Jesus terminou a história assim: digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu, porque todo que se exalta será o quê? Mas todo que se humilha será? Os fariseus ficaram nervosos com Jesus. Quer dizer então que tudo que a gente faz não serve para nada? A gente jejua terça e quinta, dá o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, praticamos todos os rituais da lei, estamos na sinagoga todos os dias, e não está bom para o Senhor ainda? Jesus diz: não. Está justificado, está salvo. É aquele homem que vocês odeiam ali, mas que reconhece que é pecador e apela para a misericórdia divina. É ele que está salvo. Você entende por que Jesus contou essa história? É para ensinar para mim e para você que nada do que você faça poderá ajudar na sua salvação. Porque se puder, é salvação pelas obras. Jesus não só contou essa história, ele viveu uma história. Ele estava no Calvário, na sexta-feira, crucificado entre dois homens. A princípio os dois injuriavam a Cristo, mas em algum momento
aquele que a tradição chama de bom ladrão, eu não sei se tem ladrão bom, né? Mas a tradição chama de bom ladrão. Ele começou a observar o porte de Cristo, o comportamento dele. Como Jesus orou pelos soldados que o crucificaram, quando Jesus se preocupou com sua mãe João ao pé da cruz, quando Jesus apresentou palavras para aqueles que ali passavam de bondade e cortesia, e o coração dele começou a ser tocado. Em dado momento, esse toque do Espírito arrancou dele uma gratidão tamanha, que ele disse assim para Jesus: Senhor, quando vieres em teu reino, o Senhor é rei. Eu reconheço que o Senhor é rei. Quando vieres em teu reino, o Senhor se lembra de mim? O que Jesus disse para ele? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Eu pergunto, aquele ladrão morreu na sexta-feira? Morreu ou não? Morreu. Está salvo ou não? Irmãos, está salvo ou não? Jesus falou a verdade ou mentiu para ele? Então ele está salvo? Tá bom, está salvo. Mas espera aí. Quantos sábados esse ladrão guardou? Quantos? Quanto dízimo devolveu? Quantos estudos bíblicos deu? Não, isso é injusto. Ele não fez nada e está salvo. E o fariseu faz tudo e não está? Por que ele está salvo? Porque você não é salvo pelas obras. Uma poesia dizia que esse foi o maior ladrão do mundo, porque ele roubou a vida inteira e na hora da morte roubou a salvação. Não, a poesia está errada. Ele não roubou a salvação. Ele aceitou aquilo que é oferecido de graça. Ah, meus queridos, como nós precisamos olhar para esse livro e entender essa verdade. Nada do que você faça pode ajudar na sua salvação. E sabe por que tem tantos cristãos desesperados dentro da igreja? Porque eles não conseguem fazer as coisas que eles acham que deveriam estar fazendo para serem salvos. Essa semana eu não guardei a lei. Essa semana eu contei uma mentira. Essa semana eu tratei mal fulano e ciclano. Eu estou perdido. Quem diz que você está perdido ou salvo por causa das obras? O Evangelho nos ensina que nós não seremos salvos por praticarmos boas obras e nem seremos condenados por praticarmos as más. Porque não são obras que definem a salvação de alguém. Vamos deixar que Ellen G. White nos fale também. O que escreveu Ellen G. White? O que é justificação pela fé? Que nós podemos colocar como um sinônimo de salvação. Ela diz assim: é a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que por si mesmo ele o quê? Não pode fazer. Isso é salvação. O que é salvação para Ellen G. White? É pegar a glória do homem, a sua justiça, as suas melhores obras e lançar na terra, lançar ao pó e fazer por ele aquilo que ele mesmo não pode fazer. Eu visitei em Roma essa escadaria. Os italianos a chamam de Scalera Sancta. Segundo a tradição, um anjo trouxe essa escadaria de Jerusalém para Roma, segundo a tradição católica. E essa escadaria originalmente estava em Roma, ou melhor, desculpa, Jerusalém. Trouxe de Jerusalém para Roma.
E originalmente essa escadaria estava em Jerusalém. E teria sido a escada que o Cristo desceu após o julgamento. Então a tradição católica ensina que aquela escada que Jesus desceu após Pilatos lavar as suas mãos, um anjo pegou essa escada e levou para Roma. E ela hoje está ali, do outro lado da rua, do batistério octogonal, atrás da Basílica São João de Latrão, ou San Giovanni Laterano. E o que ensina a tradição católica? Todo aquele que subir essa escadaria de joelhos, quando ele alcançar o topo da escada, ele tem o perdão dos seus pecados. Salvação pelas obras. No século XVI, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, entendendo esse ensinamento da Igreja Católica, ele foi subir essa escada de joelhos. Ele havia comprado uma penitência. E enquanto ele subia essa escada de joelhos, o que é que aconteceu? Deixe que Ellen G. White conte. Lutero, ele ouviu uma voz claramente que disse para ele: o justo viverá pela fé. E quando ele ouviu esta voz, o justo viverá pela fé, ele ergueu-se de um salto e saiu apressadamente do lugar, envergonhado e horrorizado. E desde aquele tempo, viu mais claramente do que nunca dantes a falácia de se confiar nas obras humanas para a salvação e a necessidade de fé constante em que, irmãos? Eis o segredo da salvação. Quer ser salvo? Você tem que confiar exclusivamente nos méritos de Cristo. Não são os teus méritos, não são as tuas obras, são as obras de Cristo. Todo aquele que entrega a sua vida a Cristo e o aceita como Salvador, quando ele for diante do juiz de toda a terra, e Deus nos for julgar, ele não nos verá, nem nossas obras, ele verá Cristo e suas obras, e como ele não pode condenar o Filho, ele te salva por tabela. É isso que salva você, é Cristo em você. Você sem Cristo não é nada. Você pode guardar a lei de Deus, você pode não matar, não roubar, ser fiel à tua esposa, pode dar dízimo e ter 30% de pacto, pode fazer trabalho missionário, trazer 40 almas por ano, ser ancião de igreja, você pode ser um rato de igreja, nada vai adiantar. Isso não pode ajudar uma vírgula na sua salvação, porque você é pecador, você depende da graça de Cristo, e enquanto Cristo não habitar esse coração teu, você está condenado, totalmente condenado. Você só pode ser salvo se Cristo habita no coração, porque é a nossa fé nos méritos dele, no que ele fez, que vai nos salvar. Mais nada. Essa verdade é radical demais. Agora, a igreja adventista não é mais uma igreja nessa terra. Nós não somos mais uma igreja evangélica tradicional. Nós somos a igreja remanescente. E por sermos a igreja remanescente, nós encontramos o equilíbrio do evangelho, a relação entre fé e obras. E como tudo que Deus faz é perfeito, você não precisa se afastar um verso da Bíblia para entender esse equilíbrio. Basta ler o próximo verso, que nós já decoramos, Efésios 2, 8 e 9, você só vai ler agora o próximo. O que diz Efésios 2, 10? Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para quê, irmãos? Não ouvi não. Nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós o quê? Mas espera aí, Paulo diz, fez tudo o que ele falou até agora? Paulo estava indo tão bem, salvação pela graça mediante a fé,
Paulo tinha que colocar as obras, claro, o equilíbrio do evangelho. E sabe o que Paulo está dizendo? Nós somos salvos pela graça, mas nós somos salvos pela graça para andarmos nas boas obras. E Deus preparou de antemão essas boas obras para que nós andássemos nela. Então vou repetir 3 perguntas. Guardar a lei de Deus ajuda na sua salvação? Não. Mas todo que é salvo por Cristo, guarda a lei. Dar dízimo e oferta ajuda na sua salvação? Não. Mas todo que é salvo por Cristo é fiel dizimista e ofertante. Fazer trabalho missionário, levar pessoas a Cristo, ajuda na tua salvação? Não. Mas todo que é salvo por Cristo, o primeiro desejo do coração vai ser partilhar Cristo com os outros. Você entendeu? Como é que se equilibra fé e obras? Então os adventistas não guardam sábado porque nós somos legalistas e queremos ser salvos pelas obras. Não. Nós guardamos o sábado porque Cristo um dia nos alcançou. E sabe por que é que muitos evangélicos por aí não guardam sábado? Porque Jesus nunca alcançou o coração. Porque o dia que Jesus entrar no coração, os 104 textos que estão na Bíblia sobre o sábado vai ter um significado diferente. Ontem teve um homem com a gente aqui. Eu não sei quem é ele. Ele estava aqui ontem à noite. Ele não é adventista. Ele é de outra igreja. Mas quando o culto terminou ontem e ele foi embora, ele disse para um amigo que estava com ele: eu preciso repensar a minha religião. Eu preciso repensar o sábado. Eu preciso repensar a minha crença de que a alma é imortal. Sabe o que é isso? É Cristo começando a entrar no coração. Nós não ensinamos que você, para ser salvo, tem que dar dízimo e oferta. Você é salvo pela graça. Mas uma vez que eu fui salvo por Cristo, eu não só dou dízimo e oferta. Eu me entrego a mim mesmo para Deus. Porque tudo é dele. Nós não ensinamos que você tem que se envolver na salvação na salvação de outros para ser salvo. Você é salvo pela graça. Mas uma vez que essa graça alcança sua vida e você é transformado, você naturalmente quer partilhar isso com as pessoas. Porque o que fez bem para você vai fará bem também para as pessoas que sofrem aí sem o evangelho, que estão presas num monte de regulamentos que os homens colocam sobre as pessoas e que não levam a lugar nenhum. Então, eu queria resumir a mensagem de hoje com uma única expressão, que é um adágio popular: não coloque a carroça na frente dos bois. Você é salvo para obedecer. Nós somos salvos para obedecer. O Apocalipse, quando fala a respeito dos salvos, lá no capítulo 7, verso 14, dá uma definição. O Apocalipse diz assim: são estes, os salvos, que lavaram suas vestiduras e as alvejaram aonde? No sangue do Cordeiro. É o Cordeiro, é o sangue do Cordeiro que nos perdoa, que nos aceita, que nos salva. E uma vez que você aceita a Cristo como teu Salvador, não se engane, haverá ainda quedas, haverá falhas, mas todas as vezes que você falhar ou cair, você precisa voltar para a cruz, para ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Justificação não é uma coisa que acontece uma vez na nossa vida. Justificação, ela é diária, porque toda vez que você precisar da justiça de Cristo, ela aí vai estar. Por isso a palavra de Deus diz: 7 vezes cai o justo, mas 7 vezes se levanta, porque Deus o levanta.